acidentes em montanha-russa e parque de diversões. Em cada passeio emocionante surge uma expectativa de segurança, mas às vezes essas expectativas não são atendidas. Desde erros dos operadores até violações gritantes de segurança. Aqui estão 7 desastres infames em parques de diversões. Número 1. Os acidentes na montanha-russa Filho da Besta. É um lindo dia de verão durante a temporada de férias em Mason, Ohio. Amigos e família viajaram para aproveitar os passeios e atrações em Kings Island. O parque de diversões possui a maior montanha-russa de madeira do mundo, a Filho da Besta. Mas às 16h45 do dia 9 de julho de 2006 gritos ecoaram. Mas não aqueles que você normalmente esperaria de uma montanha-russa. O passeio teve problemas, resultando em um total de 27 pessoas sendo levadas às pressas para o hospital, principalmente com lesões no peito e pescoço. Uma das vítimas disse: "Quando batemos, imediatamente foi como dar de cara em uma parede de tijolos. Eu pensei, espere um pouco aí, isso não faz parte do passeio." Ela relembrou seus pensamentos do momento do acidente. "Eu estava pensando, oh meu Deus, vamos morrer. Vamos morrer." Felizmente nenhuma das vítimas ficou gravemente ferida e a maioria delas poderia ir para casa depois de 5 horas. No entanto, este incidente não foi isolado. Foi um dos muitos nesta notoriamente perigosa montanha-russa. Filho da Besta foi inicialmente um projeto altamente ambicioso que custou ao proprietário substanciais 20 milhões para Werner Sentengel, que é um designer e engenheiro alemão de montanha-russa. Werner Sentengel é o fundador da Sentengel Engineering, também conhecida como Ingenieur Buro Sentengel GmbH. Ele criou o passeio como uma lenda na indústria, foi quem criou a primeira montanha-russa moderna em 1976. Os planos foram anunciados para construir um passeio em 1999. Ainda que Sentengel esteve envolvido no projeto inicial, a Corporation of America realizou a maior parte dos trabalhos de construção, que envolveu 2,5 milhões de pés quadrados de madeira, 2.400 vigas de concreto e 225 mil parafusos de aço 21 polegadas. O passeio recebeu o título Filho da Besta, seguindo a Besta até então a maior montanha-russa em todo o mundo, e deveria continuar esse legado. Filho da Besta se tornou a primeira hipermontanha-russa de madeira com mais de 60 metros, um loop vertical com 35 metros de altura e atingia 48 km por hora. O tamanho e a estrutura do passeio quebraram 7 recordes mundiais e foi caracterizado por suas velocidades assustadoras e múltiplas quedas. Filho da Besta teve problemas desde o início. Durante sua construção, 50 seções medindo 100 pés de suportes de madeira desabaram devido a fortes rajadas de vento. Mais tarde, os parques da Paramount despediram a Corporation of America montanha-russa e terminaram o projeto sozinhos. As coisas não melhoraram muito. O passeio foi inaugurado em 28 de abril de 2000, mas teve que ser fechado no mesmo dia para reparar uma pequena área da pista, com o dia de abertura já adiado mais um mês, o que foi um atraso inesperado. Filho da Besta no primeiro ano teve mais problemas de funcionamento nos trilhos e nos sensores. O passeio ficou ruim, difícil e muitas vezes sacudia. Agora perdendo dinheiro e prejudicando sua reputação, a Paramount Parks processou a Corporation of America montanha-russa por danos, mas perdeu o caso no final daquele ano. Em um passeio, a atração parou abruptamente, embora não houve feridos. Os passageiros desceram pela escada e o passeio ficou interrompido por 3 horas. Inspetores descobriram uma seção aproximada de 15 metros de trilhos mal funcionais em 2001. Mais 2 incidentes ocorreram. Um deixou um piloto com uma vértebra quebrada e o outro com o pescoço quebrado. Então, em 2003, alguém que machucou as costas foi internado no hospital. Apesar de nenhuma falha de projeto foi relatada ao responsável, e em vez disso, os ferimentos foram atribuídos às condições pré-existentes da vítima. Nenhuma informação adicional foi publicada sobre eles. No entanto, 9 de julho de 2006, algo estava diferente. No fim da tarde, um dos trens que passava quebrou, uma viga de suporte cedeu e o acidente ocorreu no Rose Bowl, que fica na metade do passeio. Embora este trem tenha conseguido voltar em segurança, esta rachadura seria problemática para o próximo trem. A falta de apoio levou à flacidez na pista, que foi ainda mais exacerbada quando a força do segundo carro passou. No entanto, o acidente não parou o trem e o vagão voltou para a estação de carregamento em uma plataforma vertical de madeira. O suporte foi simplesmente incapaz de suportar o peso, forçando-o a quebrar. O carro sacudiu abruptamente, deixando os usuários com ferimentos múltiplos. Felizmente ninguém morreu.
O que separa este incidente de outros acidentes foi a responsabilidade dos projetistas do passeio. O inspetor estadual disse que o suporte de madeira e as vigas estavam quebradas e realmente se estilhaçaram em lugares onde havia também um solavanco abrupto, o que ele acredita ter sido o motivo pelo qual as pessoas ficaram feridas. Do Departamento de Agricultura de Ohio, que também é a autoridade responsável pela segurança da montanha-russa, disse que a viga causou uma ligeira inclinação na pista, resultando em um efeito de buraco. Citação do consultor do parque temático Riders, Dennis Piegel, por sua vez disse: "Não é incomum que madeiras quebrem em montanhas russas de madeira, pois as montanhas russas sofrem tensões e à medida que envelhecem terão esse tipo de situações, porém devem ser imediatamente reparadas." Jennifer White, que estava entre as 27 vítimas e levou os parques da Paramount ao tribunal. Parte de sua evidência foi uma entrevista em vídeo com Rick Sumise, designado pelo Departamento de Agricultura de Ohio para investigar o incidente, e deu uma crítica bastante contundente. Rick Sumise afirmou que o parque deveria saber que um acidente como esse poderia acontecer. Ele testemunhou durante o processo judicial, dizendo que eles iriam consertar em um estilo Band-Aid. "Você pode imaginar o que aconteceu. Eles nunca pararam a atração e disseram: 'Temos um problema com essa atração como um todo.'" O investigador disse que houve movimento lateral excessivo onde a pista balançava constantemente de um lado para o outro, o que causava conexões de madeira soltas, desgaste dos furos dos parafusos da pista, desalinhamento e vibração inesperada. Ele explicou que consertar problemas em uma parte transferiu os problemas para outra parte da pista. Jonathan Yannick também levou o parque a tribunal após sofrer uma lesão no ombro que exigiu cirurgia. O processo pedia $500 mil em indenização por danos e mais de $350 mil em danos punitivos. Outras ações judiciais foram arquivadas, mas a maioria deles chegou a acordos. Tanto Jennifer White quanto Jonathan Yannick queriam levar isso para julgamento para que fosse tornado público e nada parecido pudesse acontecer novamente. A vítima disse que quando os indivíduos concordar com acordos em vez de ir a tribunal, o público muitas vezes assume que o requerente estava simplesmente à procura de dinheiro. A dupla estava confiante de que havia irregularidades. Não se sentia ameaçado pelos altos salários da outra empresa multimilionária. Os advogados Wright disseram, citação: "Tudo que eu sempre quis foi que a verdade fosse revelada e ninguém nunca ser ferido novamente. Continuo lutando e adoraria oferecer qualquer ajuda ou evidência. Ainda sinto a dor e o sofrimento deles." Eventualmente, aceitou a indenização com base no fato de que o testemunho de Sumise foi tornado público. Ela disse a citação que eu sentiria lixo se eu mantivesse essa informação e daqui a um ano alguém estivesse realmente ferido. Após o incidente, o consenso foi que a opção mais sensata seria encerrar o passeio para sempre. O editor do parque temático Insider, Robert Niles, disse que uma viga de suporte principal quebrada em uma montanha-russa é como uma perna quebrada e um cavalo de corrida. Com certeza você poderia gastar muitos milhões para consertá-lo, mas na maioria dos casos você simplesmente o derruba, mas o parque não a derrubou. Em vez disso, o passeio continuou depois de uma série de mudanças, principalmente a remoção de seu loop vertical, que eles negaram estar relacionado ao incidente em Kings Island. O porta-voz Don Elbig disse que a remoção do circuito foi uma decisão que o parque tomou para que pudéssemos usar diferentes. Os trens que o Ride Now usa são mais leves e confortáveis que os trens originais. A decisão de não retirar o passeio voltaria a assombrar o parque em 2009 com mais um acidente. Segundo para Dayton Daily News, Gil Tavella disse que sentiu tonturas e teve uma forte dor de cabeça depois de andar na montanha-russa em 31 de maio e mais tarde foi diagnosticada com um vaso sanguíneo quebrado em sua cabeça. No entanto, uma investigação sobre o incidente isentou o parque de qualquer irregularidade. No entanto, o parque foi ainda relutante em reabrir a atração. Falando na época, o gerente-geral de Kings Island, Greg Scheidt, disse a citação: 8 dias depois que assumiu o acidente, temos lutado contra isso desde que suavizamos o andar. A maioria das pessoas dirá que se sente confortável com o passeio, mas eu não me sinto confortável com o passeio. Posteriormente, o filho da besta nunca mais correu. O parque nunca anunciou sua aposentadoria. Em vez disso, o passeio simplesmente desapareceu do site do parque. Em 2012 foi demolido e todos os anos de a construção e a manutenção do passeio foram agora reduzidas a escombros no chão. O parque ficou com uma perda de 10 milhões. A Paramount Parks queria processar a Montanha-Russa Corporation of America, mas essa empresa faliu em 2005.
A Kings Island então mudou seu foco em processar a seguradora da agora extinta empresa em 2008 e perdeu o caso, custando ainda mais à empresa em honorários advocatícios. Isso se somava aos acordos pago às dezenas de pessoas que ficaram feridas na montanha-russa. Foi tudo um desastre completo, colocou a vida das pessoas em risco e um desperdício colossal de dinheiro. No lugar do filho da besta em Kings Island hoje, tem um passeio totalmente diferente, e apenas uma lápide comemorativa de um velho fantasma. Nascido em 2000 e felizmente terminado em 2009.